Prezados irmãos, que a paz do Mestre permaneça conosco. Eu estou muito emocionado mais uma vez. Essa música move muito minhas emoções. Não sei se eu e você, se nós dois transitamos ao longo desses 2 milênios tentando reconstruir o cristianismo. Mas eu tenho certeza e convicção que nós dois estamos empenhados nesse sentido. Então essa música me trouxe lágrimas de profundas reflexões, porque eu sou fã, antes de você, o 00 dessa música. Essa música fala muito da nossa existência e sobretudo da nossa divulgação. Jesus continue lhe abençoando, lhe inspirando, e que você continue sendo um instrumento útil do Senhor na divulgação da Boa Nova. Deus com você e conosco, hoje e sempre. Muito obrigado pela sua presença. Nesta noite nós vamos refletir com os nossos confrades acerca das dimensões espirituais da casa espírita, e um pouco dessa dimensão é isso que nós ouvimos com a arte. Daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho, falando do momento da arte. E é esse ápice que a arte fica alcançada dentro da casa espírita. Movimentar emoções, brotar sentimentos de nobreza, para que nós consigamos desenvolver as virtudes tão convidadas por Jesus. Precisamos desenvolver as habilidades que estão adormecidas em nossa alma. E a arte espírita tem por esse propósito. Do nosso confrade nesta noite, ela já sublimou que ela vai para além das fronteiras da religiosidade. Essa música é um emblema para todos nós, que na oportunidade reflitam na letra o que esses nossos nobres confrades conquistenses conseguiram divulgar na nossa cidade. E nós nos sentimos contemplados, porque a música fala exatamente o tema central da doutrina espírita: reencarnação. Ouça a música e vale a pena. E se for na voz do autor, então, melhor ainda. Então, dimensões espirituais do centro espírita. E nesta noite, especificamente, falando um pouquinho, tudo aquilo que nós falamos, nós estaremos falando sobre o centro espírita Antônio Cruz. Daquilo que for possível refletir. O Cristo nos fala através da voz dos Espíritos, na resposta da questão 627, refletindo com Allan Kardec: estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado pelo Cristo. Essa certamente é a função da matriz espiritual do projeto desta casa. E nós outros que aqui estamos, somos as extensões desse projeto espiritual. Então nós temos um objetivo. Somos encarregados de preparar o reino do bem que foi anunciado por Jesus. Vamos ver as dimensões espirituais da casa espírita. Aqui alguns de nós poderíamos estar por aqui. Eu podia pedir as imagens. Eu não consegui encontrar uma foto da fachada. Procurei, não teve jeito. Não está na página da casa, não está na internet. Precisamos colocar lá, tá? Fazer uma referência. Quando alguém procurar, precisamos ter essa imagem. Essa casa foi fundada a partir de 3 de outubro de 1959, tendo a sua primeira diretoria. Não vou falar da história da casa, tendo Florentino Mendes de Andrade, naquela época presidente, Carlos Oliveira Guimarães, que teve a oportunidade de conhecer, como secretário, Dr. João Gustavo, consultor jurídico. Era a primeira diretoria constituída da instituição. Esses aqui são baluartes do movimento espírita em nossa cidade nas primeiras décadas. São pessoas que talvez nós não conheçamos. Eu tive o prazer de conviver aqui um pouco com o seu Carlos Guimarães. E são essas figuras que nós homenageamos sempre, porque eles vieram antes de nós e prepararam o caminho. Nós estamos aqui percorrendo, como diz o filósofo, se enxergamos mais distante, é porque estamos em ombros de gigantes. Esses foram os gigantes que prepararam o caminho para nós. O que é um centro espírita? O que é um centro espírita? Que reflexão nós podemos ter acerca do que seja o centro espírita? O centro espírita, nós podemos perceber, refletir, o espaço da casa espírita é um local de paz construtiva. Esse espaço propicia a união de seus frequentadores. Então o objetivo aqui da casa espírita é propiciar o espaço de convivência. Nós não estamos aqui disputando o MMA. Nós estamos aqui disputando quem pode servir mais a partir da espontaneidade, através da caridade, através do bom servir.
a vivência daquela recomendação feita por Jesus. Qual foi a recomendação feita por Jesus? Já gravamos, decoramos e agora estamos procurando praticar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso ainda é muito difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma tarefa que nós estamos empreendendo para conceber primeiro esse Criador. E porque era muito difícil amar a Deus sobre todas as coisas, naquela época já havia se estabelecido 613 normas de conduta para os judeus e hebreus. O Torá vem estabelecendo 613 códigos de comportamento. E os judeus achavam isso muito difícil, até eu também acho. 613 é muita coisa para você decorar. Então eles estabeleceram que era preciso criar sínteses para facilitar o entendimento acerca da lei de Deus. E a primeira grande síntese da lei qual é? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a primeira grande síntese da lei. Mas também essa síntese de 10 mandamentos também estava ficando um pouco difícil. Tinha alguns elementos aí que até o dia de hoje é terrível. Não vou nem citar aqui, porque o tema é outro. Então ele já estabeleceu naquela época tentar chegar numa síntese dos 613 e dos 10. Então nós sempre atribuímos a Jesus a expressão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não foi Jesus quem criou essa expressão. Essa já era uma expressão que vinha sendo construída lentamente, a partir dos doutores da lei. Por isso que Jesus vai dizer, eu não vim destruir a lei, e nem vim modificar nada, mas antes eu vim dar cumprimento. E daí Jesus sempre se referia àquilo que os autores da lei pregavam. O que eles pregavam? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E nessa direção, todo o alicerce religioso, a partir do cristianismo, tem por tema o mesmo objetivo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Para o Espírito Emmanuel, tem que me ligar aqui, né? Para o Espírito Emmanuel, a casa espírita, ela é uma escola onde podemos aprender e ensinar. Que dialética, né? Onde podemos aprender, e aquele que aprende tem também a obrigação de ensinar. E como é que nós ensinamos? Vivenciando aquilo que nós aprendemos e nós nos propomos a ensinar. Semear o bem e, nesse sentido, colher as graças. Ao mesmo tempo, vamos burilando-nos e aperfeiçoando os outros na senda eterna. Primeiro nós vamos nos burilando. E à medida que vamos nos burilando, nós vamos ajudando os outros também a se tornar melhores. Então, a dimensão que a casa espírita tende a atingir é tornar os indivíduos melhores. E esses indivíduos devem estar imbuídos desse propósito, porque aqui é a escola onde nós vamos exatamente aprender a cumprir as orientações de ordem superior. E esse slide, eu vou adiantar ele aqui, porque gostaria de fazer uma reflexão com os confrades. A dimensão da casa espírita, tangível e intangível, ela tem por objetivo atingir. Qual é o nosso objetivo? Servir a quem? Pode pescar que eu não vou tirar nota nenhuma. Nós temos por objetivo, quando nós abrimos a porta da casa espírita, nós estamos nos propondo, a diretoria, os trabalhadores, a prestar um serviço. A prestar um serviço a quem? Pessoas encarnadas e espíritos. Ou nós imaginamos apenas que somos os que devem ser beneficiados quando aqui chegamos. Eu não disse hoje porque o artista não deixou, que eu estava emocionado, mas eu sempre inicio as exposições dizendo que dos nossos corações possam partir partículas de misericórdia através da vibração sincera em favor daqueles que na dimensão do Espírito esperam de nós um ato de misericórdia. Eu me refiro a essa dimensão que muitas das vezes não percebemos, embora nós saibamos, mas não percebemos. Essa dimensão espiritual de atingir não os nossos interesses, mas atingir a necessidade daqueles que aqui vêm e que estão no plano espiritual, aguardando de nós um ato
de misericórdia. Então nós estamos aqui a atender espíritos e a atender pessoas. Atender o que das pessoas e dos espíritos? As pessoas quando aqui chegam e os espíritos quando aqui chegam já estão, vêm com desejos, com necessidades e com expectativas. Os senhores quando saíram de casa hoje vieram fazer o que aqui? Estabeleceram alguma expectativa? Talvez trouxeram algum desejo? Certamente, porque aqui não é um espaço de recreação, embora tenhamos espaço de recreação quando temos eventos para mais nos aproximá-los, mas esta noite especificamente não é um espaço de recreação. Desejos reais ou não, fictícios ou não, necessidades reais ou não, expectativas também reais ou não, atingíveis ou não atingíveis. Vou à casa espírita hoje Antônio Cruz, mas não estou me sentindo bem. Passei o dia todo sentindo mal-estar, não sei o que se trata. Não sei se foi resultado da invigilância da alimentação de ontem, ou se foi algum aborrecimento, mal-estar. Vou hoje à casa espírita, quem sabe eu não ser atendido. Isso é necessidade? É uma expectativa? É um desejo? Poderá ou não ser atendido. São outros elementos que estão por trás disso. A casa espírita, portanto, presta serviços. E esses serviços que aqui são prestados, claro que eles vêm basados naquilo que a doutrina nos orienta, para o atendimento. Nós ouvimos nossa confrade convidando para muitas atividades que tem na casa, os estudos, e nesses atendimentos e estudos nós vamos já enveredar pelo caminho da própria prática na convivência da casa espírita, e vamos aí realizando o maior serviço que Emmanuel diz a proposta da casa espírita, acerca do espiritismo, com a maior caridade podemos fazer a doutrina. A maior caridade que fazemos é ouvir Coliseu sempre, ouvir as questões da doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita por todos os meios possíveis, ilícitos. Todos os meios possíveis e lícitos. A divulgação da doutrina. Toda essa estrutura aqui, ela tende por objetivo alcançar a própria divulgação da doutrina. Então, das muitas possibilidades, o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita, André Luiz nos chama a atenção. A educação, educar os sentimentos, educar a alma, transformam-se na própria alma do objetivo que nós queremos alcançar. A educação. Educar-se, educar-se e educar-se sempre. Naquela perspectiva daquele que é o maior mestre de todos os tempos. Conhecer a verdade ou as verdades necessárias de cada um, para que essas verdades possam nos libertar dessas dores, desse sofrimento, das angústias, dos desesperos que vêm tomando nossas almas. Então, por que é que nós frequentamos o Centro Espírita Antônio Cruz? Vocês sabem? Porque a grande maioria vem à casa espírita. O que é que move sempre de imediato as pessoas virem à casa espírita? Necessidades, desejos, expectativas. E se alguém diz, vai lá no Centro Espírita que é possível tirar esse espírito, nossa senhora, e vem tirando espírito. Já tem quantos anos tirando espírito? E quanto mais tira, mais aparece. É uma coisa terrível. Quando tira um, aparece 10, 20, não é possível. Onde é que está multiplicando esse trem? Está clonando. É porque a grande maioria ainda se prende a essa expectativa de que a casa espírita realiza o trabalho de livrar os indivíduos da obsessão. Obsessão que é a influência pertinaz que um espírito, seja ele encarnado ou estejamos nós outros nos influenciando de forma negativa. Então, uma ideia permissiva, maldosa, sobrecarregada de sofrimento, de orgulho, de egoísmo, de desejos de vingança, gerando mal-estar de toda a natureza. Então, geralmente nós vimos a casa espírita porque nós esperamos ser curados
do sofrimento. Aí nós esperamos que a casa espírita resolva esta escalada que nós fizemos, desenfreada na subida, e agora a gente quer resolver de qualquer forma, nem que seja ladeira abaixo, todo santo ajuda. E eu não sei se aqui na casa qualquer santo vai ajudar, mas eu sei que nós teremos a oportunidade de, estudando a doutrina, passando pelas diversas reflexões que a doutrina espírita nos oferece, na casa espírita nós podemos descobrir por que é que nós sofremos, questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é a causa de todos os males? Qual é a origem de todos os males? Onde é que está a raiz de todos os sofrimentos? No orgulho e no egoísmo. São esses males que nós outros precisamos aprender a combater. E a casa espírita nos ajuda. Por isso que nós temos várias atividades. Desde os estudos de grupo. Você falou sobre estudo sistematizado, mas o Livro dos Espíritos é um estudo sistematizado. A partir da questão número 1, a chegar à questão 1019, que era fazer o registro. Essa semana, ontem, nós concluímos lá no Centro Espírita Pena Branca, na Secretaria da Prece. Depois de 5 anos, o primeiro grupo concluiu o estudo do Livro dos Espíritos. Religiosamente sistematizado, questão por questão, não pulamos nenhuma. Se alguém ficou ansioso para pular, sofreu. 5 anos, sem pressa. Levei a reflexão ontem, um confrade me fez uma reflexão muito oportuna ontem, me marcou. Primeiro lembrar de Divaldo Franco, Viana de Carvalho disse, Divaldo próprio relatou: se nesta encarnação você conseguir chegar a 100 anos de idade, lendo o Livro dos Espíritos, você será uma pessoa melhor. Quem quer chegar a 100 anos aqui lendo o Livro dos Espíritos? Ninguém levanta a mão? Meu Deus, o que é isso? Vocês estão intimidados, né? Vou falar de novo. O Espírito Viana de Carvalho comentou com Divaldo Franco: se nesta encarnação, nesta agora, ele chegar a 100 anos de idade, está com 90 anos, vai fazer 91 no próximo ano, fez 90 agora. Se nessa encarnação, 91, vai fazer agora em 2018. Se ele chegar a 100 anos de idade, portanto viver mais 9 anos, lendo o Livro dos Espíritos como ele faz, eles serão uma pessoa melhor. Vou perguntar de novo: alguém gostaria de ser uma pessoa melhor aqui, chegar a 100 anos de idade lendo o Livro dos Espíritos? Ainda estão intimidados? É porque nós precisamos implementar mais, Ana Marília, massificar mais. Precisamos criar o gosto da leitura, do estudo do Livro dos Espíritos. Se for em grupo, melhor ainda. Aí ele fica melhor, para a gente não ficar intimidado. Tá bom? Então vamos lá. Por que é que nós aprendemos com a doutrina espírita a vencer o orgulho e o egoísmo, que eles são raízes de todos esses demais males que nós vivemos? Porque o mundo materialista, questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual é a contribuição que a doutrina pode oferecer para o progresso. Qual é a contribuição que o Espiritismo vem oferecendo para o progresso da humanidade? Acabar com o materialismo. Quem é que fustiga em nós o orgulho e o egoísmo? A negação do eu enquanto espírito eterno e imortal. Porque nós não alimentamos a ideia da imortalidade, o materialismo fustiga em nós todos os vícios e todas as mazelas, já que não há uma origem, já que não há um destino que nos espere em lugar nenhum. Então não há motivo de desenvolver virtudes. Para quê? Não vai ter utilidade nenhuma. Vamos viver o oba-oba que estamos vivendo na atualidade. Então compete ao Espiritismo responder aos Espíritos a acabar com o materialismo. Se dói ouvir acabar com o materialismo, a tradução eu não sei qual vai ser. Mas os Espíritos disseram a Allan Kardec que nós temos uma missão. A missão é destruir o materialismo, porque é ele que fustiga na criatura humana todos os vícios, a partir do orgulho e do egoísmo. Então a dimensão da casa espírita, precisamos, enquanto adeptos da doutrina, simpatizantes da doutrina, conhecer a estrutura filosófica, religiosa, moral e também científica que a doutrina nos apresenta.
E isso só é possível a partir do conhecimento das obras básicas da codificação. Sem o conhecimento dessa estrutura aqui, nós não seremos adeptos da doutrina espírita. Nós podemos gostar até do espiritismo, mas não seremos adeptos no sentido de somos chamados a construir um mundo melhor. Queremos construir um mundo para que ele seja melhor para nós próprios, para gerações futuras. E quando falar em gerações futuras, quem será a geração futura? Quem será a geração futura? Se nós somos reencarnacionistas, quem estará no futuro de volta? Não é um filme, né? Não é de volta para o futuro. É literalmente desencarnando e voltando. Quem vai estar de volta? Certamente uma boa parte de nós. Garantia nós não temos, mas já podemos nos empenhar. Olha a reencarnação de novo, Selma. Está hoje a reencarnação. Vamos homenagear a música. Então, Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos nós teremos toda a estrutura das demais 4 obras tratadas por Allan Kardec. Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. Kardec criou, a partir desse diálogo com os Espíritos, sem sombra de dúvida, foi o primeiro tratado de psicologia que nós temos no mundo. É o Livro dos Médiuns. O diálogo permanente consigo próprio, não apenas no estado consciente, como também no estado de transe. Falando de si mesmo no estado consciente ou no estado alterado de consciência. Falando a partir do estado alterado de consciência, de suas lembranças passadas e da comunicação com os espíritos. O primeiro tratado de psicologia que se tem notícia é o Livro dos Médiuns. Precisamos estudar para ver. Vamos em sequência aprender acerca de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso perguntar agora ou depois? Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui, levante as mãos ao alto de novo. Eu estou ficando cada vez mais convincente, isso é bom. Quem já leu o Livro dos Médiuns? Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Aproveita que já tem mais 2. Quem já leu o Céu e o Inferno? E quem já leu a Gênese? Então, tudo aquilo que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro O Céu e o Inferno, que nos fala do nosso destino final, e da Gênese, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, nós estaremos necessariamente nos questionando quem eu sou, de onde eu vim, Livro dos Médiuns, o que é que eu sinto, para onde eu vou. E aqui, o terceiro livro, que é o Evangelho, por que é que eu sofro. Essa é a estrutura que nós precisamos conhecer em profundidade da doutrina. Porque nós somos convidados a construir o reino dos céus. E vocês querem fazer parte da construção do reino dos céus aonde? Aqui na Terra ou lá em Júpiter? Muito cuidado, porque às vezes tem gente se preparando para fazer a revolução em Júpiter. Primeiro precisamos fazer a revolução aqui na Terra. Então, essa é a estrutura. E Emmanuel nos traz uma reflexão que, quando eu parei aqui na porta, eu estava meditando sobre a exposição, e agora eu perguntando, conversando eu com Emmanuel, porque eu tenho essa ousadia de conversar com os espíritos. E eu tenho certeza que em algum momento eles me dão atenção. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei lembrando disso aqui. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão, e o Selma lembrou que há 35 anos atrás foi convidado para cantar essa música aqui, e só quem tem mais de 35 sabe disso, né, Selma? Da beleza dessa música. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão, ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, portanto, quando abriam-se as portas dessa casa para o culto, para cultuar o Evangelho, vivenciar, propagar, divulgar a proposta do Cristo, vejam o que foi que aconteceu e tal. A partir daí, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana. Por às vezes nós abrirmos as obras da codificação com vontade de acender sobre de nós uma luz, a ignorância tende a se apagar. E através de raios benfazejos desse ato da fraternidade e conhecimento,
que brilha para o homem da comunidade, os homens que dele se avizinham. Foi aqui que eu me lembrei de Emmanuel. Então os nossos confrades aqui vizinhos, os outros aqui do fundo, da igreja do fundo, também eles vão ser assistidos. Mas não foi só por isso que eu lembrei, é porque os Espíritos nos sinalizam que o inverso também é verdadeiro. Todas as vibrações sinceras que eles fizerem, nós também seremos. Olha como nós estamos numa quadra que é de um benefício que nós nem imaginamos. Quanta luminosidade parte dessa quadra. E a responsabilidade dos raios luminosos da casa, do Centro Espírita Antônio Cruz, ela deve ser maior porque nós conhecemos uma outra área da verdade, que são as coisas do Espírito. Então nossa responsabilidade, ela é maior. Então, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. E nossas vidas são melhores, a partir da doutrina espírita? Alguém tem dúvida? Porque senão não tem razão de ser espírita. Se nossa vida não se tornar melhor, por que então que eu quero ser espírita? Qual é a razão pelo qual eu estou imbuído do propósito da espírita? Qual é o objetivo? Essa reforma precisa ocorrer e nós estamos juntos para realizar. Como é que isso acontece? Que a instituição, a casa, na sua dimensão espiritual, alcançará os seus objetivos, a sociedade, a casa espírita. Olha a reflexão para todos nós. Vamos refletir. O codificador está nos chamando a uma reflexão no que diz respeito à constituição, organização e manutenção da instituição. Como é que vai ser então? A sociedade é composta exclusivamente de quem? Pessoas sérias. Somente pessoas imbuídas desse propósito de transformação moral devem estar empenhadas na condução da instituição. E nesse sentido, isentas de prevenções e animadas de um único desejo sincero de serem esclarecidas. Portanto, o aprendizado ele é contínuo e ele é ininterrupto, a ponto de Viana de Carvalho dizer a Divaldo Franco: se nessa encarnação tu chegar a 100 anos lendo o livro dos Espíritos, tu será uma pessoa melhor, porque está imbuído desse propósito de esclarecimento permanente. Ela é chamada a prestar incontestáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento, estatuto, suas estruturas orgânicas do ponto de vista me subiu aqui a palavra da estrutura material da organização estatutária, lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não há vitalidade possível. Isso aqui está chamando a atenção de nós outros para o valor que nós temos que dar à institucionalidade da organização. Ela tem um caráter, o caráter dela, do ponto de vista material, ela tem que estar embasada dentro de uma homogeneidade. Então, o térreo não pode querer uma coisa, o segundo andar quer outra, o terceiro quer outra coisa, o quarto quer outra, chega no final, é uma torre de Babel. Nós precisamos estar imbuídos de um único propósito: contribuir para que os indivíduos sejam melhores. E nós outros também imbuídos desse mesmo propósito. Está lá Allan Kardec na Revista Espírita de maio de 1858, da composição e organização da Casa Espírita. Talvez alguém possa perguntar: e onde é que está a dimensão espiritual da Casa Espírita? Eu até agora só falei da dimensão espiritual da Casa Espírita, e porque eu não estou lá desencarnado, só posso falar das coisas do Espírito com a visão que eu tenho aqui do mundo. Mas não é porque nós não estejamos vendo as coisas que estão desdobrando no plano espiritual que elas não estão acontecendo. Antes de aqui chegarmos, os benfeitores espirituais chegaram antes de nós e foram preparando o ambiente espiritual para que nós outros do plano físico pudéssemos realizar as nossas atividades. E lá fora do espaço da psicosfera, tinha muita gente querendo entrar, mas tudo tem ordem no plano espiritual.
Não é porque são espíritos que vão onde eles querem a qualquer hora, eles até podem querer ir, mas se vão conseguir chegar, a coisa já é outra. E aqui na casa espírita, antes dos encarnados e desencarnados adentrarem ao espaço físico e espiritual, os benfeitores foram preparando o ambiente. Os mentores foram chegando, os trabalhadores, os técnicos, e foram organizando as muitas atividades que já estão em desdobramento há algum tempo. A maioria de nós não percebemos. Mas olha aqui, quando os trabalhadores já estão desenvolvendo muitas atividades, embora nós não percebamos. Nós não percebamos do ponto de vista objetivo. E à medida que nós vamos nos integrando à atividade da casa, nós vamos desconfiando dessas coisas. Nós começamos a registrar que estes elementos estão ocorrendo. Nós começamos até a sentir que essas vibrações estão ocorrendo no espaço físico da casa, na dimensão espiritual. E aí nós começamos a nos conectarmos com essas atividades, contribuindo para o bom desenvolvimento também dessas atividades. Porque os espíritos vêm para nos assistir. E porque nós seremos assistidos, nós temos a obrigação moral de contribuir, não temos? Nós temos que nos conectarmos com a expectativa e o desejo e o anseio que nós vimos buscar. Já que as coisas ocorrem em função do mérito com que cada um de nós haveremos de ser atendido. Vocês, por acaso, ao passar pela porta, viram esse povo aqui? Não viram? Mas, gente, ninguém viu isso aqui. E porque vocês não viram, os benfeitores viram. E porque os benfeitores viram, eles não entraram. Por que eles não entraram? Porque eles ainda não estão conscientes dos valores, das pérolas que aqui são tratadas, das riquezas. Porque muitos deles, se eles aqui adentrarem, nós não suportaremos as vibrações. Aí os benfeitores então criam uma faixa, uma vibração, não é, com recursos magnéticos e espirituais, para impedir que criaturas despreparadas adentrem a casa. Quando eu falo sobre essa transparência aqui, só que tem uma reflexão a ser feita. Por que é que os benfeitores atuam nessa dimensão, tomando como exemplo essa casa aqui? Por quê? Porque as pessoas aqui estão imbuídas do bom propósito. E o que mata justamente essa sintonia entre nós e estes benfeitores aqui são os nossos objetivos. Porque nós estamos imbuídos do bom propósito, o alto vem nos proteger e vem nos auxiliar. Mas isso não nos tira a responsabilidade da oração e da vigilância, para que essas forças inferiores, essas forças negativas, elas não encontrem espaço no coração de cada um de nós. Lá na questão do capítulo 28, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, prece para início das reuniões. Que estes espíritos não encontrem no coração de nenhum de nós o orgulho e o egoísmo. Não haja espaço para a animosidade e a malquerência. E isso é uma tarefa que já não compete aos espíritos, compete a nós outros. Alimentar os bons propósitos. Olha aqui os benfeitores estabelecendo áreas de ação para a divisão da casa. E eu fiquei, quando eu cheguei, que eu pensei em Emmanuel, foi justamente por isso. Falei, poxa, então essa quadra aqui é uma quadra extremamente beneficiada, porque certamente tem trabalhadores do bem nas 3 instituições aqui da quadra. E esses trabalhadores não vão perder recursos, eles devem estar empenhados juntos, porque não vão atacar apenas a casa espírita, mas tentarão atacar também as outras instituições. Então, juntos, nós podemos contribuir com um pensamento positivo para que o bem possa estabelecer. E nesse sentido são instalados equipamentos, câmaras, telões,
para que ajude, através de processos eletromagnéticos, a comunicação, inclusive a grande distância, para o socorro, para o atendimento, para a orientação, para o serviço de cura, para o serviço de doutrinação. Isso é realizado na dimensão espiritual, embora nós não percebamos. Eles estão empenhados. Aqui no projeto Imagem, então eles estão no ambiente da casa espírita, preparando para aquele momento em que haverá o socorro e a assistência a desencarnados e também a encarnados. E essa aqui que nós nos emocionamos no momento da prece inicial, quando a música como recurso da musicoterapia para despertar emoções positivas. Nesse instante, flocos de luz, porque a resolução está ajudando, flocos de luz está se derramando sobre o ambiente físico. Porque no ambiente espiritual também, essas vibrações, elas são convertidas em medicamento, em socorro. Não apenas a Cláudio Macedo, que ficou emocionado de ouvir mais uma vez Coliseus, mas aqueles que estão meditando acerca da mensagem do Cristo. Então vamos estimular a música como recurso terapêutico em nossos trabalhos da Casa Espírita. Elevada, a música repercute nas criaturas, pacificando-as e harmonizando-as com a sua linguagem. A música tem a linguagem universal. Está a música presente na vida do homem desde os tempos remotos, sendo as mais sublimes entre todas as expressões de arte, sensibilizando profundamente muitas criaturas. E tenho certeza que aqui nesta casa, nesta noite, muitos de nós somos tocados. No instante da prece, não apenas o orientador, o coordenador, o gestor encarnado. Neste mesmo momento, no plano espiritual, os benfeitores também se reúnem e os espíritos para a evocação inicial, a fim de que a presença do Cristo esteja presente. Os senhores registraram esse povo aqui? Registraram ou não registraram? Ave Maria. Pois nós não somos apenas os presentes. Quantos irmãos desencarnados viram lá no início, quando abriu as portas, é que vocês entraram com muita pressa. Não prestaram atenção, nem cumprimentaram os espíritos. Ô amigo, como é que está você? Tudo bem? E aí, compadre? Mas muito tempo, né? Já tem uns 30 anos, 40 que eu desencarnei. Tem muita gente aí, muito tempo. Então, e eles vêm assiduamente aos trabalhos da casa. Eles não vêm, eles podem vir eventualmente, mas eles também são frequentadores assíduos das atividades. Porque enquanto no plano físico as tarefas se realizam, na dimensão espiritual também. Lembra que existe uma matriz do plano espiritual. E nós somos uma extensão do projeto que está sendo realizado. Então, os amigos desencarnados, os companheiros, os familiares, alguns desconhecidos, alguns adversários, que agora já são amigos, estão todos aqui conosco, participando da nossa atividade. E aí, no momento da exposição, olha outra dimensão espiritual que se desdobre, que muitas vezes fica despercebida. O expositor diz alguma coisa, alguém se lembra, o expositor diz algo. O expositor diz a necessidade de amar, de perdoar, de reconciliar, e aquilo é dito de forma que toca aqueles que estão vivendo os desafios das relações, às vezes em casa. E quando o indivíduo pensa naqueles que ficou em casa, com vontade de reconciliar, os benfeitores aí realizam o trabalho da reconciliação, da reaproximação, da vibração que daqui parte do desejo sincero de acertar. São aspectos. Agora também entre nós tem aqueles casos, né? Todas as regras têm exceção. Aqui nós vamos encontrar os benfeitores avaliando a conduta psíquica de cada um de nós. Então, fiquem atentos.
Orem e vigiem a partir de agora, porque ao chegar na casa espírita, os técnicos, orientadores, eles estão atentos a todas as expressões mentais que nós emitirmos. E eles as utilizarão quando nós as emitirmos com um bom propósito. Mas também nós daremos trabalho aos espíritos quando aqui chegando não cuidamos desse espaço sagrado, tornando-nos invigilantes com as emanações dos nossos pensamentos. Ficarmos atentos com aquilo que nós pensamos. Pensar sempre no bem. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já viram alguma coisa dessa por aí? Os indivíduos estão na exposição, na doutrinária, e o indivíduo gosta de dormir. Aí às vezes ele diz: eu estou desdobrado para facilitar a compreensão. Ora, o melhor lugar para desdobrar é na cama, não tem lugar melhor. Fique em casa, descanse, tome um bom banho, ouça uma boa música, lê o Evangelho e descanse. Às vezes é real o cansaço físico. O indivíduo ainda não consegue chegar no espaço e ficar aproveitando o momento de crescimento, de aprendizado. Às vezes, o indivíduo está sob efeito de influências negativas. E quando ele chega na casa espírita, aí o cansaço redobra. A fadiga redobra. Às vezes fica até angustiado. Vem porque alguém está obrigando, fazendo aquele trabalho de suporte para vir. Em vez de, se por mim eu nem iria. É melhor que não venha mesmo. Se não é para vir, para que vem? Por mim é bom que eu vá. Eu quero ir. Eu quero ser beneficiado. Eu quero ser assistido. Aí sim é um pensamento, é uma atitude proativa. E quando chega aqui, ainda que todo o peso do mundo caia sobre os ombros, bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados, assistidos. Mas aqueles de nós que não mantêm essa vigilância, aqui são os benfeitores analisando. Alguns estão muito mais preocupados com a fazer em casa ou suas atividades legítimas do que as pérolas que o Evangelho está apresentando. E agora o que faz com essas criaturas? Olha que beleza. Mas tem pessoas também que estão ali aproveitando o momento, vibrando pelos familiares, pelos amigos. E nesse momento esse pensamento sincero, ele é aproveitado no plano espiritual. Faz uma ponte, porque o indivíduo, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede pode obter, aquele que busca vai encontrar. Então essa dinâmica do plano espiritual dentro da casa espírita, ao mesmo tempo que nós falamos da dimensão espiritual, lembrar que nós somos partes dessa dimensão. Quando o trabalho de atendimento fraterno se realiza, embora estejamos ali conversando com o atendente, ele está empenhado, ele está conectado com os objetivos de ser um instrumento do bem, a espiritualidade está atuando. Aqui é um irmão que está com enfermidade gravíssima. E quando ele conversa com o atendente, o plano espiritual está realizando o serviço de socorro, inclusive o serviço médico e espiritual. Mas o indivíduo precisa querer ser atendido. E a nós outros compete, portanto, para realizarmos melhor o nosso alcance, participarmos sempre que possível de cursos e conferências que nos permitam o sublime aprendizado de esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Nós somos trabalhadores da última hora. Ora, outro atendimento sendo realizado no plano físico e ao mesmo tempo no plano espiritual. Então não é porque o atendente não está ali mediunizado, não é porque ele não está em transe, que o socorro espiritual está sendo realizado. Muito pelo contrário. Porque ele está imbuído do propósito sincero de servir. A instituição, ela é um pronto-socorro avançado da espiritualidade. Os benfeitores estão realizando o trabalho de socorro e de assistência. E aqui, o atendente precisa ter a consciência do mandato que lhe é confiado
E aquele que busca o socorro precisa também ter o mínimo de orientação acerca daquilo que vai ser realizado no plano do Espírito. No momento da exposição, o setor de esclarecimento está atuando na dimensão do Espírito. Através da intuição, os encarnados encarregados dos estudos e comentários evangélicos e doutrinários, e também presta assistência no trabalho de atendimento fraterno. Às vezes o atendimento fraterno está sendo realizado sem exatamente a dinâmica do atendimento fraterno, e ele está sendo realizado. O plano espiritual está permanentemente agindo, está permanentemente trabalhando. E quanto mais nós encarnados estivermos intuídos, estivermos em conexão com a atividade que está sendo prestada, mais resultados positivos nós teremos nessa relação com o plano espiritual. Olha aqui, nós temos fila de espera no plano espiritual. Os espíritos não invadem e fazem o que eles querem. Até porque eles não estão encarnados para fazer o que eles querem na casa deles. Eles são desencarnados. Eles estão na casa espírita, cuja orientação vem do Cristo. Tem ordem e tem que obedecer às normas. Aqui no momento da evangelização. Então, nesse instante da evangelização, a evangelização tem menos importância do que esse momento que nós estamos aqui? Tenho convicção que não. O mesmo valor que é dado à atividade doutrinária da exposição é o mesmo valor que é dado à nossa atividade da evangelização. O propósito é o mesmo, contribuir para que as pessoas e aí as crianças possam se tornar melhores, através da abordagem pedagógica apropriada à idade das crianças da literatura espírita. Então era tão importante quanto nós, e aí nesse sentido tem que registrar parabéns na nossa casa ao Antônio Cruz. Eu fico muito feliz quando os pais têm a oportunidade de vir à palestra pública e têm o espaço de deixar seus filhos. Então não pode dizer eu não vou porque não tem onde deixar as crianças, muito pelo contrário. Tem espaço para os pais e tem espaço para as crianças. Vamos continuar investindo nesse segmento para melhor atender à família, aos pais e aos filhos. Não tem espaço de aproveitar aquele momento para investir na educação espiritual dos filhos, não é motivo para não vir à casa espírita. Portanto, ainda no setor de enfermagem, e essa é uma área ainda muito mais especializada, dada a complexidade, eles aqui estão mobilizando recursos, medicamentos, que serão aplicados para os espíritos e, em certa medida, também será aplicado para nós no momento dos passos. Esses medicamentos aqui, esses vasilhames aqui, eles são substâncias espirituais que são medicamentosas e que têm por objetivo assistir a nós encarnados e os desencarnados. Estão aqui fluidificando os vasilhames que constam de águas, né, para aqueles que trazem as vasilhas para serem magnetizadas, e vão magnetizar também a água que nós vamos tomar, porque a água continua sendo o elemento de maior absorção das substâncias magnéticas, sobretudo aquelas que são aplicadas do plano espiritual. Então, quando nós vamos tomar o passe, nós temos a compreensão, a noção, o entendimento dessa estrutura que está montada para nos atender. Precisamos valorizar o trabalho desses nossos irmãos com atitude receptiva. No momento do passe, precisamos estar receptivos, porque não será feito nenhum milagre se não fizermos um milagre da espontaneidade de receber o recurso espiritual. Os espíritos não vão nos forçar a ser atendidos, mas eles nos atenderão na medida da nossa fé. Se tiverdes fé do tamanho de uma gota d'água, disse Jesus. Se não disse a gota d'água, disse que é do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda ainda é menor que uma gota d'água, dependendo do vasilhame, né? Então, se tivermos fé do tamanho de uma gota d'água, nós temos certeza que nós vamos receber os recursos da espiritualidade. No momento do passe, já falamos, já temos conhecimento, o passe tem 3 níveis. Temos o nível de distribuição de energia, que é despendida do médium. Nós temos
o atendimento espiritual através diretamente dos espíritos, e nós temos aquele momento em que integra a energia espiritual e a energia do médium, que é o passe missa. E nesse instante nós recebemos a fluidoterapia, que serve de medicação para muitos dos males que nos afugentam a vida. Competindo a nós registrar. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. E quem tiver espontaneidade para os valores do Espírito, que registre essas energias que chegam até nós. E quando encerra a reunião, que nós já estamos encerrando, o que acontece? Vai para casa. E já vai dar encerrado. Aí, os benfeitores, os amigos se despedem. E nós também devemos despedirmos, né, de forma muito cortês, de um sentimento muito profundo de gratidão por esse instante, por esse momento, por essa hora que nós dedicamos, e que esse momento em que aqui estivemos presentes, eles façam diferença em nossas vidas. Ao que levou Allan Kardec a dizer que uma sociedade espírita requer uma outra condição. Que condição é, além da homogeneidade de pensamento e de proposta? A assistência dos bons espíritos. Sem homogeneidade não haverá comunhão de pensamentos. E os bons espíritos só se apresentam onde encontra essa condição de pensamentos voltados para o mesmo objetivo: o esclarecimento, a iluminação, a proposta da reforma moral, a mudança de conduta, o esforço que cada um fará para vencer suas más tendências, suas más inclinações. Esse é um esforço permanente que todos nós precisamos estar imbuídos. Já podemos ir embora ou ainda temos que ir para a sala de passe? Hein? Então, reforçando o essencial para o equilíbrio da casa espírita na sua dimensão espiritual e na sua dimensão física, perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros. A casa espírita precisa ser um espaço de exemplo de vivência, de cordialidade. Nós precisamos desenvolver o bom hábito da cortesia. Sermos irmãos, fraternos, uns com os outros. Vencer e superar toda e qualquer ausência do sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Qual é a verdadeira caridade cristã? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo da mesma forma que você deseja que o outro vos ame. Fazer ao outro somente aquilo que você deseja que o outro vos faça. Ter um único desejo: instruir-se e melhorar por meio dos ensinos dos Espíritos. Onde é que está o ensino dos Espíritos? Onde mais? Revisão, senão não vai tirar 9,5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Na consciência depois de passar pelos livros. Enquanto não passar pelos livros, ela não nasce assim. Ela só nasce na busca. Então, meus irmãos, rogando a Jesus que permaneça sempre conosco, envolva-nos em espírito e em verdade, rogando ao Mestre que faça de cada um de nós, cada dia, aos trabalhadores, dirigentes dessa casa e àqueles outros de nós que aqui viemos para receber o socorro, sejamos uma extensão do trabalho do Cristo na terra. Cada um de nós seja um instrumento efetivamente do bem, com o bem e para o bem. Que Deus nos abençoe. Muita paz.